E aí, povão, prontos para mais um resumão do mês? O nosso primeiro resumão do mês de 2015? Então, vamos comigo logo depois da nossa abertura. Gente, nosso ano de 2015 finalmente começou então, e eu já posso dizer que o ano vai ser bem proveitoso. Eu estou bastante animado com o nosso ano então. Eu já estou participando de duas metas literárias, né? Que eu estou participando do desafio literário Devoradores de Livros e do desafio literário Um Clássico por Mês. E eu já fiz o vídeo então com as minhas escolhas para esses dois desafios. Eu vou colocar o vídeo aqui embaixo para vocês conferirem. Vão lá e confiram, gente. E eu posso dizer que o nosso ano vai começar muito legal por causa desses dois desafios. E eu posso dizer também que o ano de 2014 terminou excelente para mim, porque eu li uma quantidade bem grande de livros nesses dois últimos meses do ano, que então foi de novembro e dezembro. E é então o que esse resumão do mês de hoje vai se tratar, sobre os dois últimos meses de 2014, o mês de novembro e o mês de dezembro, que eu vou mostrar então tudo que eu li, tudo que eu comprei e tudo que eu quero ler. Então, vem comigo. Para minha surpresa, em novembro e dezembro de 2014, eu consegui ler 14 livros. Isso mesmo, pessoal. 7 livros por mês. E eu tô muito feliz com isso, porque é uma marca que eu não consigo atingir há muito tempo. E eu tô entusiasmadíssimo com isso. E eu posso dizer que foram leituras proveitosas, foram leituras que eu gostei bastante, que ajudaram a incrementar um pouquinho mais o ano de 2014. Então vamos começar. Em novembro eu li então O Mausoléu, do Duda Falcão, que eu já fiz resenha dele aqui no canal. É um livro de terror, de contos, muito bom. Eu li O Essencial de Stephen King, do Stephen J. Spinazzi, que é um livro, não é uma história, não é um romance, não é um livro de contos, é um livro de teoria. Esse cara aqui, o Stephen Spinazzi, ele vai então pegar e analisar todas as obras do Stephen King até o momento que esse livro foi lançado e enumerar então as melhores obras, os melhores contos, os melhores romances, tudo que o Stephen King já escreveu, de 101 a primeiro. E é um livro muito bom, tem alguns spoilers, então quem não leu toda a obra do King vai se deparar com alguns spoilers aqui, são spoilers leves. Então eu não li todos os livros do Stephen King, eu li bastante, mas não foram todos. E eu posso dizer que é um livro proveitoso para quem é fã de Stephen King, é um livro muito legal. É um livro que faz você ver algumas obras que você não gostava com outros olhos e resolver encará-las de novo para poder ver o que você vai achar dessa obra após ver mais uma opinião sobre ela. E eu gostei demais. Se vocês quiserem resenha dele, eu faço aqui no canal. Eu li então no meu leve o livro Dissecando Stephen King. Eu vou ver se eu coloco a capa para vocês aqui, que é um livro, assim como aquele que eu mostrei anteriormente, é um livro de teoria, só que esse é um livro de entrevistas que o Stephen King deu então para várias revistas, jornais, talk shows e programas de televisão de um certo período de tempo da carreira dele, do início da carreira dele até uma certa data. Eu não sei qual é a data específica, que é o final daquele livro, mas é um livro que eu gostei demais da conta. É um livro que serve muito para curiosidades, para quem é fã do cara mesmo. É quase uma biografia, porque você vai ter então a opinião do King sobre as obras dele, sobre alguns pontos da vida dele, sobre como é ser famoso, sobre os filmes que foram lançados baseados nos livros deles até aquele momento. E é um livro excelente, eu gostei demais da conta, e eu tô pensando seriamente em fazer uma combo resenha desses dois livros então, do Dissecando Stephen King e do Essencial de Stephen King. O que vocês acham? Também no meu leve eu li o Calafrios da Noite, vou colocar a capa aqui para vocês, do César Bravo. Eu fiz resenha dele aqui no canal, uma combo resenha de Calafrios da Noite e Além da Carne, e é um livro de contos de terror incrível, muito bem escrito, com contos realmente memoráveis, com contos marcantes, muito bem desenvolvidos, muito criativos, que eu gostei demais da conta. Vocês têm que comprar esse livro, pessoal, porque é muito, muito, muito bom. É bom demais da conta. Também no mês de novembro e também no meu leve eu li Uma Vampira na Cidade, do André Siqueira. Vou colocar a capa do livro aqui para vocês.
E esse é um livro é um livro mais curto, ele tem umas 90 e poucas páginas, mas ainda assim é um livro muito gostoso de se ler. O André Siqueira tem uma narrativa muito ágil, uma narrativa bem frenética, uma narrativa bem simples, bem direta, mas que conquista o leitor e que faz com que você se avance cada vez mais na leitura. O que chama a atenção nas histórias dele são quão criativas elas são. Ele consegue descrever então o mundo dos vampiros que ele criou de uma forma muito boa. Ele tem uma criatividade bem vasta, ele consegue criar vários seres sobrenaturais em meio a toda aquela onda vampiresca que ronda as obras dele, né? Porque ele é conhecido aqui como o Lorde dos Vampiros brasileiro, né? E ele consegue fazer então uma história criativa, uma história frenética, uma história divertida, uma história com muita ação, com muita luta, com bastante sensualidade, e eu gostei demais dessa obra. E para finalizar as leituras do mês de novembro, eu li esse livrão aqui, O Grande Livro do Medo, Contos de Arrepiar. Esse livro é uma coletânea de contos clássicos de terror, com ilustrações do Pedro Rodrigues. É um livro de terror para crianças. É esse livro que eu peguei da minha filha. Eu estava lendo então um conto de terror para ela por dia. E são contos fenomenais. Aqui você vai encontrar então uma vasta gama de autores clássicos. Você vai ter Charles Dickens, você vai ter o H.P. Lovecraft, você vai ter o Edgar Allan Poe, você vai ter o Robert Louis Stevenson, você vai ter o Guy de Maupassant, você vai ter o John William Polidori. São clássicos da literatura do horror. Contos muito bons, contos memoráveis, e você fica com aquela vontade de ler a obra original, porque aqui os contos são adaptados para as crianças, ou seja, a história é a mesma, só que a linguagem está bem mais simples, está bem mais acessível, bem mais atual para que crianças consigam ler. E o que me ganhou nesse livro aqui, olha para vocês verem que legal, ele tem essa fechadura aqui, né? Mas o que me ganhou nesse livro, além dos contos excelentes, né, são as ilustrações que dão um clima a mais para as histórias. É um livro incrível. Eu quero ver se eu faço resenha desse livro aqui para vocês. Mas olhem o nível das ilustrações desse livro, pessoal. E as ilustrações são disso aqui para melhor. Olhem para vocês verem, gente. É muito bonito o livro. A editora teve um cuidado muito grande com as ilustrações, com as histórias que eles escolheram então para poder colocar nesse livro aqui. Olhem essa ilustração. Faz parte do conto Morella, do Edgar Allan Poe. Que esse conto é um conto fantástico, é um dos contos que eu mais gosto do Poe, juntamente com A Queda da Casa de Usher. Pessoal, olhem a mansão Usher, do conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. Olha que coisa mais linda. É um livro lindíssimo, é um livro muito legal, porque tem vários contos incríveis aqui, e agora eu estou muito curioso para poder ler então alguns contos do Guy de Maupassant, que ele tem alguns contos nessa coletânea aqui que me chamaram bastante atenção, e eu quero lê-los então na sua forma original, do jeito que foram escritos de verdade. E é um livro incrível, quero ver se faço resenha. Se vocês quiserem resenha, também coloquem nos comentários, pessoal. E isso então eu fecho o mês de novembro. Agora no mês de dezembro eu li A Ascensão do Cthulhu, que é uma coletânea de contos brasileira então, que todos os autores se voltam então para falar sobre o Cthulhu e os mitos cósmicos, a mitologia cósmica criada pelo H.P. Lovecraft. Esse livro eu recebi de parceria com o Duda Falcão, o mesmo autor do livro Mausoléu. E como eu sou muito chique, o meu livro veio autografado. E eu gostei demais. Os autores são muito, muito, muito criativos. Têm domínio total da palavra. Eles são muito bons escritores. Eles escrevem muito bem. Você fica... Sabe quando você começa a ler, você fica hipnotizado pela narrativa? Todos eles têm narrativas incríveis. É um livro excelente. Eu vou fazer resenha desse livro aqui no canal para vocês, porque eu quero falar mais detalhadamente sobre cada um dos contos. Mas é muito bom. Eu já abri o mês de dezembro com uma leitura fantástica. Eu li em dezembro também Doutor Sono, do Stephen King, que eu já fiz resenha dele aqui no canal. Muito legal. Eu li também em dezembro 3 livrinhos da coleção Goosebumps, né? Eu li o Sede de Sangue. Eu reli o Parque do Terror. E eu li o Boneco Assassino. Esse Parque do Terror é um dos meus livros favoritos dessa coleção. Eu adoro essa historinha aqui e me deu vontade de relê-lo, porque
eu tava sem o que ler para minha filha durante a noite. Eu não queria ler aqueles livrinhos infantis dela, que são histórias muito rapidinhas, e ela logo acabava de ler a história, tava lá com o olhão acordado ainda assistindo tudo. E eu gosto de ler para ela poder dormir, porque ela relaxa bastante quando eu tô lendo para ela. Então eu resolvi pegar esses livrinhos Goosebumps para poder ler. E eu fui lendo então um livro desses aqui por semana de dezembro. E porque eu li um capítulo por dia para ela. E ela gostou bastante também, ela fica toda entusiasmada. Claro que ela não tá entendendo, né, gente? Sei lá, vai saber essas crianças hoje em dia. Mas ela fica fascinada com as capas. As capas chamaram muita atenção dela. E continua sendo o Parque do Terror um dos meus livros favoritos da coleção Goosebumps. Essa minha coleção Goosebumps aqui é aquela antiguinha que saía pela Abril Cultural, sai nas bancas de jornais ainda. Atualmente eu sei que é a editora Fundamento que está lançando eles aqui no Brasil. Aí depois eu li no meu leve A Menina que Não Sabia Ler, do John Harden. Eu vou colocar a capa aqui para vocês conferirem. E esse livro me surpreendeu demais. É muito bom, por dois fatores. O primeiro, que é o mais marcante, é que esse livro é uma homenagem ao clássico da literatura do terror, A Volta do Parafuso, do Henry James. Inclusive, a gente tem um paralelo, então, com os nomes dos personagens e os nomes dos lugares. Em A Volta do Parafuso, a casa se chama Mansão Bly. No A Menina que Não Sabia Ler, a casa se chama Mansão Blight. Os personagens principais, as crianças do Volta do Parafuso, se chamam Miles e Flora. No livro A Menina que Não Sabia Ler, se chama Giles e Florence. E por aí vai as semelhanças. E a segunda coisa que mais me surpreendeu nesse livro foi a personagem principal, que é uma menininha de 11, 12 anos, que ela é fantástica. Ela é muito bem desenvolvida pelo autor, ela tem uma personalidade muito marcante e as situações que acontecem no livro, ela se mostra cada vez mais uma personagem fascinante. Eu gostei demais do livro, foi uma leitura muito agradável. Depois eu li Feérica, da Carolina Munhoz, que é um livro de fantasia barra comédia, muito divertido, é um livro muito gostoso de ler. Você lê isso aqui rapidinho, eu levei 2, 3 dias para poder ler esse livro aqui, isso porque eu estava um pouco sem tempo por causa da correria de final de ano, né, pessoal? Mas eu gostei bastante, foi um livro muito proveitoso, um livro muito divertido. E por fim, o último livro que eu li em 2014 foi Deixa a Neve Cair, do John Green, da Maureen Johnson e da Lauren Miracle, que é um livro, então, com essas 3 histórias, todas voltadas para o Natal, né? Todas as histórias, então, se conectam umas com as outras. E é um livro muito gostoso. Eu esperava bem mais do John Green. Eu não sei se é porque o pessoal fez tanta propaganda do cara que eu me decepcionei um pouquinho com a história dele. Pra mim, foi a mais fraca do livro. Mas as outras duas foram muito boas. Só que essa história foi tão sem graça que me fez perder o ânimo com o livro. Então a nota dele não foi tão alta assim quanto eu esperava. Mas eu quero ver se eu tento outra coisa, outro livro do John Green. Afinal, eu tenho todos os publicados dele aqui no Brasil. O que vocês me indicam para ler do John Green, então? Eu tenho todos os publicados dele aqui no Brasil. O que vocês me indicam? Então, finalizando o ano de 2014, Deixa a Neve Cair. Se vocês quiserem resenha, peçam aí nos comentários. Gente, eu li 14 obras no final de 2014, nos meses de novembro e dezembro. Estou muito feliz com essa marca. Finalizei então o ano, fechei o ano com 36 livros lidos. Eu gostei demais e estou bastante feliz. Eu quero ver agora se em 2015 eu consigo elevar ainda mais as minhas leituras. Quero ver se eu consigo chegar na marca de 40 livros. Agora vamos à parte que eu mostro tudo que eu comprei nos meses de novembro e dezembro. E eu vou falar pra vocês que eu não vou mostrar nada nesse vídeo, porque eu fiz um vídeo recentemente com o nome Presentes de Natal. E lá eu mostrei tudo que eu comprei, tudo que eu ganhei, tudo que tem de novo, então, que entrou de novo nas minhas prateleiras nos meses de novembro e dezembro. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui do lado para vocês. Vai aparecer aqui então uma árvore de Natal em forma de livros. Clique nessa árvore de Natal que lá vocês vão ver tudo que eu comprei, tudo que eu ganhei nos meses de novembro e dezembro. Tem muita coisa legal lá, gente, muita coisa. Agora, a terceira parte desse vídeo é onde eu mostro tudo que eu pretendo ler nos meses seguintes, que são então os meses de janeiro e fevereiro de 2014. E eu separei aqui 3 livros para mim poder ler nesses meses seguintes, e eu vou deixar eles meio que em aberto esse mês, porque vai chegar então livros de parceria com a Suma de Letras, né? Eu separei aqui então Gawain, da Gwen Rowley. Esse aqui é o primeiro livro da série Os Cavaleiros da Távola Redonda. E eu coloquei esse livro então no meu desafio Devoradores de Livros, que é o primeiro mês, né? O primeiro mês então de janeiro o tema é romance, e eu separei esse daqui, né?
E eu tô muito animado por esse livro, porque eu li o terceiro livro dessa série, que é o Lancelot. E eu quero ler então o primeiro aqui, para poder ver se eu consigo fazer esse ano uma resenha da trilogia toda aqui no canal para vocês, porque é muito boa. E não vem com esse preconceito de que é livro de romance de banca não, pessoal, porque romance de banca, como eu digo para vocês, tem coisa boa, é só saber garimpar, é só saber procurar o que é bom e o que é descartável dentro desse gênero literário. Eu separei aqui para mim ler também no mês de janeiro e fevereiro, né? O primeiro livro dessa coleção que eu tenho aqui, da Jane Austen, né? O primeiro livro é o Razão e Sensibilidade, e ele tá no meu desafio de um clássico por mês, no mês de janeiro, e eu tô bastante animado, vai ser meu primeiro contato, então, com a Jane Austen, e eu tô muito curioso para poder ler as obras dela, e essa aqui é uma coleção que eu tenho, né? Uma coletânea que eu tenho, que saiu aqui no Brasil pela Martins Fontes, e eu tô bastante curioso. Para fevereiro, eu separei para o desafio do Devoradores de Livros, o mês de fevereiro, o tema é um livro de aventura. E eu separei então o segundo volume das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, que é A Fúria dos Reis. E, gente, eu li eu já perdi a conta, acho que foi 2013 que eu li o primeiro volume dessa coleção aqui, que é A Guerra dos Tronos. E eu amei, eu achei uma fantasia de primeira, uma aventura de primeira, e desde então eu deixei de lado o restante da coleção, porque eu tive sérios problemas com aquele primeiro volume. Embora tenha gostado bastante, eu demorei muito para poder ler ele, por causa da diagramação que a editora fez então, para esses livros. Porque eles têm uma fonte bem pequenininha, o livro quase não tem margem, quase não tem uma diagramação toda apertadinha. Eu não gostei nem um pouco daquela diagramação. Mas esse ano não passa, esse ano eu vou encarar e eu quero então levar à frente essa série. Vou ver se todos os anos eu leio um livro dessa coleção. E não precisa de pressa, né, pessoal? Porque o Martin vai demorar um tempão para poder lançar o restante dessa série, então. E também para o mês de fevereiro, no desafio um clássico por mês, eu separei Rei Arthur e Seus Cavaleiros, que essa aqui é uma versão resumida da obra do Sir Thomas Malory, né, que é aquela obra maior sobre a vida do Rei Arthur, que se chama Le Morte d'Arthur. E esse aqui é uma pequena compilação dos melhores momentos então daquela obra maior. Coloquei ele então no desafio de um clássico por mês para o mês de fevereiro. E também entre esses meses de janeiro e fevereiro eu quero então ler esse livro aqui, O Destino de Camelot, da Cynthia Reading, que é um romance voltado então para as lendas arturianas. E aqui a gente vai ter a história então sobre o ponto de vista da Guinevere. E eu estou bastante curioso para esse livro aqui também. Vamos ver, se der tempo eu consigo ler então dentre esses meses. Mas minhas prioridades são aqueles livros que eu mostrei ali, os livros dos desafios. Totalizando, então eu separei 5 livros para ler em 2 meses. E eu quero ver, eu acho que eu consigo dar conta. Eu tô bem animado quanto a esses desafios literários e vamos ver se eu consigo, né, pessoal? E pessoal, a gente acabou então o nosso resumão do mês. E se você chegou até aqui, clique aqui embaixo em gostei, aguentou essa falação toda, compartilha nos seus meios sociais, no Facebook, no Twitter, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Ali embaixo, em mostrar mais, vai estar os nossos meios sociais. Vai ter então o Facebook do canal, vai ter o Twitter meu pessoal, vai ter o meu Facebook pessoal, vai ter o meu Scoob pessoal, então podem curtir lá, porque é por lá que eu vou conversar com vocês. E até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!